Outro conceito que a gente vai demonstrar aqui é o conceito de slew rate, né? Que é a taxa de inclinação, ou seja, a resposta máxima que meu amplificador 741 tem com relação à frequência e ganho de tensão, né? Então eu tenho uma configuração aqui inversora. Então eu estou colocando meu sinal aqui, ó, meu sinal de entrada. A entrada no pino 2, que é a entrada inversora, e o pino 3, que é a entrada não inversora, está sendo aterrado aqui. Por que eu sei disso? Aqui eu tenho mais 12, menos 12 e 0 de referência, através da nossa fonte simétrica aqui que a gente já apresentou nos vídeos anteriores. Mais o fechamento de mais com menos vira referência e o menos 12. Então eu gero minha fonte simétrica aqui para alimentar meu circuito. Então eu estou alimentando meu circuito do 741. Né? Aqui no pino 7, continuo aqui com mais 12. Pino 4 aqui nesse ponto aqui, menos 12. Então vem nesse barramento, ó, menos 12, mais 12 e minha referência 0 no meu sistema. Meu sinal de entrada está vindo aqui no pino 2, na entrada inversora, e meu sinal de saída, meu sinal na não inversora é aterrado. Minha saída do pino 6 eu vou verificar. Como a gente não tem realimentação do 2 para o 6, então eu não tenho controle de ganho. Então não tem realimentação negativa. Esse é um circuito que a gente chama de malha aberta. Então a atenuação tende à saturação, que vai ser o valor máximo de mais e menos VCC. Aqui a gente vai ver alguns comportamentos, né, que a gente já pode analisar aqui em termos do amplificador operacional, né, que a gente teria que ter na teoria mais 12 e menos 12 na saída em malha aberta, porque eu estou utilizando um sinal alternado aqui, ó. Estou utilizando um sinal alternado, 44 Hz, senoidal, na minha saída aqui, jogando para o meu circuito, né? Então está aqui meu sinal entrando, positivo, entrando aqui, e negativo aqui na referência, mandando aqui para o meu pino, na entrada inversora pino 2, né? Que são 741. E a gente tem a nossa resposta de saída. Aqui a gente apresenta uma das características do amplificador operacional real que a gente verifica aqui, ó. Qual que é? Então eu tenho aqui minha tensão de entrada de 2 volts pico a pico, ó, canal 2 azul, 1 volt um quadrinho, 1 volt para cima, 2 volts pico a pico. Minha saída, como é malha aberta, ele vai tender a saturação, então teria que ter mais 12 e menos 12. Só que a gente vai ver que a gente tem aqui, ó, escala de 10, cada quadrinho vale 10, então a parte negativa excursiona até 10 volts, menos 10 volts, e a parte positiva lá, aproximadamente 12 volts, ó, um quadro mais, né, cada quadrinho aqui de 10 vale 2, então aproximadamente 12. Então eu teria no positivo mais 12, no negativo menos 12. Essa é uma característica em função do comportamento interno do circuito do amplificador operacional, né? Então eu tenho uma distribuição em termos de circuito diferenciada no comportamento de polarização na hora que eu determino a minha saída, né? Então eu teria que ter no real mais 12, né? E aqui embaixo menos 12. Só que a gente tem uma perda, né? Uma perda na negativa em relação ao circuito interno, né? Como ele distribui, mas influência em termos de funcionamento do circuito não vai ter nenhuma, né? Normalmente vai trabalhar com tensões de controle abaixo, né? Ou você vai trabalhar com tensões de semiciclo só. Se for trabalhar com sinal digital, vai trabalhar só com ciclo positivo, né? Se for trabalhar completo nas variações de controle, não vai ter nenhuma diferença numa variação dessa pequena, né? Normalmente, se você for ter controle de ganho, então você vai trabalhar com valores menores do que tender a saturação, né? Que mais e menos. Então não tem essa variação é normal em termos de comportamento do amplificador operacional real, né? Então isso a gente tem essa diferença do sinal, né? Então aqui a referência é 0, então aqui eu tenho para cima mais 12 aproximadamente, aqui 10 volts, né? Para um sinal de entrada de mais 2 volts pico a pico, né? Tendendo a saturação, ou seja, real teria que ser mais 12 menos 12, a gente tem uma perca em função das características do circuito interno. Se você for olhar o circuito interno do amplificador operacional, a polarização, quando a gente utiliza, quando o sinal está negativo, né, vai tender a fazer com que o nosso sinal seja negativo, né? Aqui ele é inversor, a gente está vendo comportamento inversor, o sinal de entrada positivo e o sinal de saída negativo, né? Tende a saturação, por isso que essa forma de onda tenderia a ser uma forma de onda senoidal, né, tendendo ao infinito, só que ele corta, né, porque determina o limite de corte nele, por isso que a gente tem essa forma de onda senoidal, e em saturação a gente tem essa forma de onda
quadrada na saída, que é o comportamento normal do nosso amplificador operacional, lembrando dessa diferença em relação ao circuito interno. Se você for olhar lá no datasheet do amplificador operacional, você vê que o circuito interno sendo polarizado quando eu tenho o circuito para ser positivo, quando eu tenho para ser a saída negativa, em função do determinado pela característica do sinal de entrada, né? O sinal de entrada determina a característica do sinal de saída. Como é inversor, positivo, negativo, quando é negativo, positivo. Então eu tenho esse comportamento, né, do nosso amplificador operacional em função do comportamento real dele. Tá? E a gente tem um outro comportamento que a gente analisa, que é o slew rate, que é justamente, o 741 ele tem um limite máximo, né, em função da frequência, né, para 10 volts de ganho, né, eu consigo chegar até a frequência de 7,96 kHz, que é a frequência máxima em função, que a minha curva de slew rate é 0,5 volts por microsegundo, né? Então eu tenho essa fórmula para determinar o nosso comportamento de slew rate em relação à tensão de pico. Então, para a tensão máxima de saída de 10 volts, eu consigo responder até essa frequência. Como nós estamos trabalhando com uma frequência de 45 Hz, a gente não tem nenhuma atenuação com relação à característica do sinal, a não ser esse comportamento em função do circuito interno na hora de fazer a polarização de saída dos amplificadores de saída, né, do amplificador operacional internamente, né, determinando esse comportamento dessa diferença. Mas a gente vai ver que quando a gente altera a frequência, então a gente vai aumentando a frequência, né, a gente vai ver esse comportamento. Então a gente tem lá 400 Hz, né, vou aumentar lá para 4 kHz, aí a gente já começa a ver justamente o nosso comportamento de rate. Eu estou começando a subir a frequência, né? Uma frequência já começando a ficar acima do limite, né? Porque como ele é semicondutor, eu tenho um limite de resposta, eu tenho em termos de controle de ganho, eu também tenho um capacitor interno do amplificador operacional também que influencia nessa característica de comportamento. Eu vou aumentando a frequência, a taxa de atenuação vai deformando a minha forma de onda, que é esse comportamento que a gente tem. Então, olha, a taxa de inclinação slew rate, ele não vai conseguir responder ao pico máximo, né? Então ele começa a diminuir, atenuar a minha forma de onda em função da frequência. Aumentei para 4 kHz, eu já começo a ter uma distorção da minha forma de onda em função da capacidade de resposta. Vou aumentar mais ainda a frequência, né? Aumentei agora para 45 kHz, bem acima, aí você já vê o comportamento da atenuação, que é justamente o comportamento que a gente viu. O sinal é atenuado, né? Há uma deformação, como a teoria realmente nos informa, porque eu estou acima do limite de capacidade do amplificador do 741, essa é a característica dele de resposta. Então eu vou ter uma atenuação em função da frequência. Eu coloquei uma frequência extremamente alta, né? Acima da capacidade dele, para aquele nível de tensão de saída, né? Então ele, o que acontece? Coloquei nessa faixa aqui, né? Em torno de 40 e essa aqui é a curva de resposta dele, né? Então, acima disso, então ele tende a atenuar meu sinal de saída. Foi o que aconteceu. Ou seja, o meu sinal seria uma forma de onda aqui com controle, né? Na verdade, a nossa forma de onda seria quadrada em função de ser malha aberta, e ele começa a distorcer a nossa forma de onda ficando triangular, como a gente vê aqui. E realmente na prática nós comprovamos essa característica do comportamento. É o mesmo sinal de entrada com uma frequência muito mais alta, 45 aqui, na escala de 200K, então 45 kHz, acima da capacidade dele. Então a minha forma de onda começa a ter uma atenuação muito grande. Você vê que na escala de 10, aqui daria 2, 4, 6 volts pico a pico, seria 3 volts pico a pico, mais ou menos. Então, provando justamente aquele comportamento que a gente vê em termos do comportamento de limite de trabalho do amplificador operacional aqui, frequência de entrada, de slew rate. Esse é o nosso comportamento de slew rate, que é essa relação de o amplificador operacional não consegue trabalhar com essa relação. Ou seja, eu tenho um limite de ganho de tensão para um limite de frequência, né? O 741, pelas características dele, o fabricante fala que ele tem um limite, que é aquela relação. Para um ganho de 10 de saída, pico, eu tenho no máximo 8, aproximadamente 7,96, né, que a gente vê aqui na teoria, 7,96, né, para essa taxa. 7,96 é essa taxa de inclinação aqui,
0,5 volts por microsegundo. Então, ou seja, eu não consigo estabelecer. Então, ele atenua o meu sinal de minha tensão de saída, que é esse comportamento que a gente viu aqui, na prática, né, com relação ao nosso amplificador operacional. Né, o nosso 741 aqui. Nosso amplificador operacional 741. O limite dele de operação com relação à minha frequência e o ganho de tensão, que é o slew rate. Né? Então, vimos dois comportamentos em relação ao circuito interno, a relação de excursionando do semiciclo positivo para o negativo com a variação, e também o comportamento da relação de frequência e ganho de tensão em malha aberta, né? Limitado, ou seja, o fabricante diz que a gente tem um limite com relação a isso, a gente prova realmente na prática que esse limite é determinado pela teoria em função das características do comportamento dele, ser um semicondutor e do capacitor interno. Né? Olhando lá o circuito no datasheet, você verifica um capacitor de acoplamento. Né? Ele vai gerar essa distorção que a gente tem na resposta do nosso circuito, né? Atenuando o sinal, ou seja, eu estou acima do limite da capacidade do amplificador operacional 741. Então, ele vai atenuar, ou seja, ele não consegue responder àquela frequência e para aquele nível de tensão. Então, ele atenua em função dessa característica e distorce meu sinal de saída. Lembrando que em malha aberta, meu sinal senoidal, a saída tenderia a uma saturação máxima, então é uma forma de onda quadrada e ela foi distorcida em função do comportamento do slew rate. Aqui, se a gente voltar de novo à frequência de 45 Hz, a gente tem o nosso comportamento de novo, o nosso amplificador respondendo, porque ele está abaixo do limite de frequência, ele consegue responder à tensão máxima a qual o fabricante diz para a gente que ele consegue responder. Tá? Então, esse é o comportamento do slew rate do amplificador operacional, nesse caso, o comportamento 741. Se fosse um outro amplificador operacional, teria um limite diferente e a gente verificaria qual que seria essa relação.